Hoje então eu resolvi fazer uma tag que se chama Hábitos de Leitura, eu acho que esse é o nome, e aí eu tô aqui com o meu cobertor. Então vamos responder 11 perguntinhas sobre hábitos de leitura. Bom, a primeira pergunta então é se você lê em algum lugar específico da sua casa. Bom, eu não tenho aquele cantinho da leitura que aparentemente um monte de booktubers tem, e eu fico tipo com inveja, porque eu queria uma poltrona super, hiper, mega confortável, mas aquele confortável do jeito certo, aquele confortável que não é tão confortável a ponto de dormir, mas é um confortável, aquele mísero desconforto que te dá... Ai, não sei explicar. Tem que ser aquela poltrona com os braços bem cheios de estofado, que daí tu pode deitar de lado e não de frente, e aí, ai, maravilhoso pra leitura. Mas eu não tenho essa poltrona, então eu leio na minha cama, eu leio nos sofás de casa. Minha casa tem 2 salas, então eu leio nas salas, eu leio na minha cama, eu leio no quintal, naquelas cadeiras desconfortáveis lá fora. Leio na minha cozinha também, que são cadeiras mais desconfortáveis do que as que tem lá fora no quintal. Então assim, eu leio em qualquer lugar, mas ultimamente eu tenho gostado bastante de ler no quintal e na minha cama. São os 2 lugares que eu mais uso pra ler. Ultimamente não tem ficado tão quente assim pra entrar na piscina, mas eu gosto de ler na piscina também. A segunda pergunta é: marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel? Essa é uma pergunta interessante, porque eu tenho um monte de marca-páginas. Deixa eu pegar pra vocês. Essa é a minha coleção de marca-páginas que eu gosto, digamos assim. Aqui em cima, lá em cima nessa caixa aqui, tem mais um monte de marca-páginas, só que eu não uso esses marca-páginas, porque eles são marca-páginas meio que, tipo, tô colecionando eles, entendeu? Esses aqui, guardo eles porque eu acho bonito, eu acho que são utilizáveis, digamos assim. Tipo, olha esse aqui, muito bonitinho, do Book Depository. Inclusive, eu perdi alguns desses do Book Depository. Eu acho eles tão lindos. E, tipo, eu tinha, sério, acho que uns 6 desses ou mais, e eu não sei o que aconteceu com eles. Mas, inclusive, eu acabei de terminar esse livro agora e eu tava usando esse marca-página aqui, que eu comprei nesse museu. E ele é magnético. É um dodô. E eu acho esse animal o animal mais fantástico, extinto da face da Terra. Eu não sei porque eu amo esse animal. E aí, quando eu achei esse marcador lá, tive que comprar. Só que, ao mesmo tempo, eu marquei essa página com um papel qualquer que eu achei na hora, porque eu precisava marcar alguma coisa que tem nessa página aqui, porque eu achei interessante, que talvez eu vá usar pro meu TCC. Sim, eu vou usar, talvez, esse livro no meu TCC. E eu faço matemática. Mas outras vezes eu uso o que é mais conveniável. Às vezes eu uso o que é mais conveniente, tipo, acho que nesse livro eu também tava usando algum marcador de página específico, eu não lembro, mas como eu tava fazendo algumas anotações, eu acabei usando o próprio negocinho de post-its pra marcar a página. Então, assim, é muito aleatório. Mas várias vezes, se eu recém comecei a ler o livro e eu não tô com marcador de página ali por perto, eu pego qualquer coisa. Até, assim, algumas vezes já peguei o livro, deixei ele aberto, assim, em cima da mesa e fui fazer qualquer outra coisa. Depois eu voltei e continuei a ler ali mesmo. Já usei celular, já usei prato, já usei, acho que até guarda-chuva. Então, assim, é aleatório a coisa. A terceira pergunta é: você consegue simplesmente parar de ler ou precisa parar no final de um capítulo ou certo número de páginas? Certo número de páginas, não, porque por mais que eu pense, eu quero ler tantas páginas hoje, eu faço uma coisa comigo que é tentar ler o máximo de páginas possíveis, tipo, eu gostaria de ler hoje no mínimo umas 50 páginas, mas eu não fico contando, assim, até que eu termine essas 50 páginas e depois, li as 50 e vou embora. Eu vou lendo até onde eu consigo, às vezes é menos que 50, às vezes é bem mais que 50, tipo, ponto eu tava tentando terminar esse livro e no fim eu não consegui, e tudo bem, sabe? Eu parei exatamente no capítulo 9, mas porque eu persisti com o meu sono, eu levantei, eu me virei até eu terminar o capítulo. E eu só fiz isso porque faltavam, tipo, 5 páginas. Se faltasse bem mais, se faltasse, tipo, 10 páginas, eu tava, tipo, morrendo de sono, eu ia fechar o livro, largar de lado e dormir, entendeu? Eu não fico tentando muito ler quando eu tô morrendo de sono. Às vezes eu até começo a ler justamente pra pegar no sono, porque às vezes eu deito na cama sem sono nenhum. Eu tento terminar, tipo, chegar num pedaço em que tem alguma pausa na história, alguma coisa assim, mas às vezes, assim, até no meio de uma frase eu paro pra ler. Tipo, eu até tento, mas nem sempre dá certo. Essa é a resposta. A quarta pergunta é: você come ou bebe enquanto lê? Bom, a resposta é sim. Eu achava que a resposta era não. Tipo, beber é certo que sim. Eu tô sempre tomando água ou café. Às vezes nada. Para, cachorro, para.
Para. Às vezes eu não tô... É bem quando eu falo. Às vezes eu realmente não tô nem bebendo, nem comendo nada enquanto eu tô lendo, nem café, nem água, mas muitas das vezes que eu começo a ler é quando eu tô na bolsa, que é de manhã e eu tô sempre tomando café, ou então é em casa, e aí às vezes eu sinto, tipo, sede, qualquer outra coisa, e eu pego uma garrafa ou uma xícara e fico tomando alguma coisa enquanto eu leio. É o mais básico, porque eu sempre tenho alguma mesinha, alguma coisa perto de mim pra eu poder largar a xícara, largar a garrafa, pra continuar lendo com minhas duas mãos, ou até uma mão, se eu conseguir. Mas comer é mais difícil, eu sei. Só que várias das vezes que eu como, eu tô ouvindo audiobook, ou então eu leio muito devagar até eu terminar a minha comida. É bem difícil, geralmente, por ser uma coisa bem difícil de fazer, ler e comer ao mesmo tempo. Não só porque tu tem que sujar a tua mão ou usar uma mão e ler com uma mão só, mas porque às vezes, se tu suja a tua mão, tu não consegue passar de página, ou às vezes até por tu ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mastigar, respirar e sei lá mais o que, e engolir e ainda tá tentando ler. Então essas coisas todas são meio distrativas, né? Tipo, fazem eu distrair bastante da leitura. Então acontece que enquanto eu tô comendo, eu consigo ler ali, sei lá, 5 páginas no máximo. Então eu evito ler enquanto eu como. Geralmente, se eu for comer alguma coisa, eu vou ver alguma TV, vou ver YouTube, vou fazer qualquer outra coisa, menos ler. Só que ontem eu comi um pote inteiro de pipoca enquanto eu lia, e sim, eu li ridiculamente devagar, mas não importa, tava bem legal a leitura e eu queria ler e não assistir TV, então às vezes a gente tem que fazer o que dá na telha, entendeu? A quinta pergunta é: música ou TV enquanto lê? Nenhum dos dois. Quando eu era, tipo, adolescente, pré-adolescente, eu gostava muito de ouvir música enquanto eu lia. Eu não sei como eu fazia isso. E as pessoas me perguntavam como eu fazia isso. Eu não sei, eu gostava bastante. Eu da época, né? A verdade, a música me fazia prestar mais atenção na leitura. Me desconectava do mundo exterior, assim, digamos assim. Só que, de algum modo, hoje em dia isso não acontece mais. Isso que eu ouvia música, tipo, música de rádio, música com vozes, assim. E hoje em dia, se eu for escutar alguma música enquanto eu leio, seria alguma música ou que eu não conheça, ou que não tenha letra, tipo, voz. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, ultimamente, as pessoas falando qualquer coisa perto de mim já me tira a concentração. Eu vi um vídeo recentemente que fala um pouco sobre isso, que é meio que a teoria de que ouvir Mozart te faz mais inteligente. A questão é que não é só Mozart que pode fazer inteligente, tá? É qualquer música que não tiver letra. Uma das coisas que o youtuber falou era que, na verdade, quando tu escuta uma música, qualquer coisa, na verdade, que tu escuta que seja falada, essa fala ela é mais alta do que a tua voz interna, a tua voz de leitura, sabe? Aquela tua voz interna que tu tá lendo. Então é muito fácil tu se desconcentrar se tu ouvir qualquer outra coisa perto de ti. Principalmente falada, né? Então não escuto nada, nem TV, nem vejo TV enquanto eu leio. Já aconteceu de eu ficar sentada na sala com a minha mãe enquanto ela vê TV, ou minha irmã quando elas veem TV e, tipo, eu não tô interessada no que elas estão vendo. Daí eu fico lá lendo o meu livro, só que me distrai pra caramba. Eu leio muito pouco, muito devagar enquanto eu tô fazendo isso. Então geralmente eu tenho que ler num silêncio absurdo no meu quarto. E às vezes até isso, meus pensamentos, assim, sabe, fazem eu sair da leitura. Mas então não, basicamente não posso ouvir nem ver nada enquanto eu tô lendo. Pergunta 6. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Bom, geralmente um livro por vez. Já tinha uma época em que eu lia vários ao mesmo tempo. Vários, assim, tipo, 2, 3 no máximo. Mas ultimamente eu tenho pego um livro, leio aquele livro, aí eu pego outro, leio aquele outro e assim vai. Porém, ultimamente eu tava lendo Eu, Robô e eu terminei o audiobook pra ver que eu não tava perdendo nada, até porque é um livro bem inteligente, assim, eu queria ler ele de novo às vezes, só pra sentir a mágica da investigação. Muito bom esse livro. Eu ainda não terminei ele físico, mas como eu já tinha terminado ele no audiobook, eu sabia que ler ele no físico seria rápido, eu acabei pegando outro pra ler, que eu já queria ler fazia um tempo. Agora eu acabei esse e não acabei o Eu, Robô. Isso é muito raro de acontecer. No meu Goodreads, portanto, vocês vão ver que não é bem essa a história. Acho que lá no meu Goodreads tá como eu tô lendo, tipo, 5 livros diferentes. Tem A Volta do Parafuso, que é um livro que eu comecei a ler, acho que em fevereiro, e, não sei, não deu muito certo. Eu quero continuar a ler, mas eu parei de ler, não voltei mais. Então tá lá como se eu estivesse lendo, porque eu ainda não abandonei a leitura. Todos os contos da Clarice Lispector, porque é um livro que eu vou ficar lendo pro resto da minha vida. É um livro cheio de contos, que, tipo, ela escreveu
muito, então eu vou ficar muito tempo lendo esse livro. Contos Clássicos de Horror, que é um livro com vários contos clássicos de horror. Eu li o primeiro conto esses dias porque ele era bem pequenininho e era do Edgar Allan Poe. E eu gostei muito do conto e botei lá no Goodreads, porque eu queria meio que fazer resenhas, né, de cada conto enquanto eu vou lendo, mas eu não sei quando que eu vou terminar esse livro, então tá lá como se eu estivesse lendo esse livro também. Aí também tem Artemis Fowl e Eu, Robô, que são esses dois aqui. Artemis Fowl agora eu já terminei, mas também tem o Eu, Robô. Só que no geral, esses são 2 livros de conto e um livro que eu pretendo terminar. Fora isso, eu pego um livro, leio, pego outro, leio. Não fico lendo 500 ao mesmo tempo, não. 7ª pergunta. Ler em casa ou qualquer lugar? Os dois. Eu adoro ler em casa, porque eu tô muito em casa, ultimamente. Mas, sinceramente, se eu pudesse ler na grama, num café, no meu trabalho, né, que eu tô sempre lendo no meu trabalho também. Então, tipo, qualquer lugar que eu possa estar lendo, eu tô. Geralmente fora de casa, como é alguma coisa do tipo mercado, shopping ou coisas assim, eu não leio muito fora de casa, tirando no trabalho. Mas por isso, então, eu leio mais em casa. Mas na verdade eu leria em qualquer lugar, sinceramente. 8ª pergunta. Ler em voz alta ou silenciosamente na cabeça? No geral, eu leio na minha mente, obviamente. Eu não fico lendo em voz alta tudo que eu leio, até porque senão eu ia ficar rouca de tanto ler. Mas às vezes eu leio em voz alta pra eu entender um pouco melhor o que tá acontecendo. Tipo, algumas coisas do Eu, Robô eu tive que ler em voz alta, na 2ª, 3ª vez que eu tentei ler pra ver se absorvia melhor o que tava acontecendo na história. Mas isso é, tipo, muito de vez em quando que acontece. No geral, eu só leio na minha cabeça mesmo. A pergunta 9 quer saber se eu olho pra frente da história ou se eu pulo páginas. A resposta é às vezes. Eu nunca pulei páginas, tipo, realmente pular páginas e nunca mais voltar, mas já aconteceu de eu olhar o que acontece no fim do diálogo, porque eu tô meio ansiosa, eu tô meio com medo do que vai acontecer, e ou eu quero saber se tudo vai acabar bem. Então eu termino, tipo, leio meio que pro finalzinho, assim, do diálogo, e aí volto e leio tudo direitinho. Eu nunca passo pra frente, nunca pulo nada do livro, eu sempre tenho, pra mim, assim, eu tenho que ler cada vírgula do livro, cada palavrinha eu tenho que ler. Pra mim, assim, é uma coisa que é inconcebível você colocar um livro como lido e não ler algumas partes dele. Eu não consigo pensar numa coisa assim. Mas isso é comigo, eu não julgo ninguém que faça isso. Mas então não. Já aconteceu de eu pular, principalmente com HQ, isso acontece um monte comigo. Eu pulo várias partes pra frente, mas daí eu volto só pra saber que tá tudo bem. E aí eu volto e leio tudo de novo. A pergunta 10. Quebrar a lombada ou manter como novo? Os vizinhos estão quebrando coisa ali no meio. Ótimo. Minha cara vai ficar ótima com essa luz, mas tudo bem. Pergunta 10 é quebrar a lombada ou manter como novo? Sinceramente, quebrar a lombada, porque eu nem tenho tanto problema assim. Geralmente meus livros não quebram a lombada. Eu tenho já livros... Deixa eu ver se eu acho um livro com quebrada. Acho que o único livro que me vem à mente que eu li, que eu quebrei a lombada, é esse aqui. E como vocês podem ver, quase não dá pra ver. Tem que ver, assim, muito de perto. É muito melhor tu pegar e ler o livro assim, ainda mais com uma mão, já que esse livro é livro de bolso, né? Do que ficar, tipo, assim, lendo, ó. Aí a experiência de leitura vai pro ralo, entendeu? Eu prefiro ler o livro como ele é feito pra ler e, sei lá, entendeu? Se tu quiser um livro igual ao da livraria, pega o livro da livraria, entendeu? Tipo, eu não quero que meus livros continuem exatamente iguais aos da livraria. Senão eu posso pegar o meu livro, trocar com o da livraria e tudo... Entendeu? É tudo o mesmo livro. Eu tenho a ideia de que o livro é nosso, ou no meu caso o livro é meu, e eu faço o que eu quiser com ele e eu quero que ele continue sendo meu. A última pergunta é, você escreve ou faz anotações nos livros? Sim, as minhas anotações ultimamente têm sido mais com apenas post-its, até porque tem alguns livros que eu li esse ano que eu pretendo não continuar com eles na minha casa. Então eu só marquei com post-its ou talvez no máximo sublinhei com um lápis bem fraquinho. Mas um dos livros que eu posso falar pra vocês que eu marquei bastante foi Persepolis, que assim... Isso aqui é eu que fiz. Todas essas marcações em laranja foi tudo eu que fiz. Até essas partes aqui fui eu que pintei, digamos assim. E foi uma coisa que eu fiz de propósito. E, sinceramente, eu tenho até orgulho desse livro, dessa HQ. Assim, eu que fiz. Ela é... do meu jeito. Não tem como eu levar ela pra livraria e trocar com outro, entendeu? Esse livro tem a minha cara agora. E eu acho isso sensacional.
Uma coisa que eu gosto bastante de fazer nos livros, que eu gosto muito, é fazer essas anotações, porque pra mim, se eu gosto tanto assim de um livro, é porque tem algum motivo lá que eu gostei tanto. Esses motivos, eles têm que estar meio que escancarados, sabe? Eles têm que estar anotados, têm que estar pra fora das páginas, assim. Então eu gosto bastante de anotar nos meus livros, mas eu faço isso especialmente nos que eu gosto e nos que eu pretendo ficar com eles, assim, na minha estante. Os que eu acho que não merecem anotações nesse estilo, eu deixo lá quietinho. O máximo que eu boto é um post-it, aqueles que dá pra escrever em cima, coloco ali pra fora da página explicando por que eu não gostei daquilo ou aquilo não achei tão legal, pra depois vir num vídeo e saber explicar por que eu não gostei daquele tipo de livro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Bom, então, boas leituras, um beijo e até a próxima. I'll make a brand new start of it, you know.